Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um prazer estar aqui com os irmãos. Eu congrego aqui na Assembleia de Deus em Itaucaia Vale, aqui dentro de Itaipuaçu. Somos do Ministério de Madureira, pertencemos aqui ao campo de Maricá. Aproveito para enviar um forte abraço ao meu pastor Ananias, a sua esposa, a missionária Jurema. Nós temos aqui feito pré-aula da revista de adulto da nossa tão amada editora Betel. Também temos feito aulas de um material que a nossa editora Betel preparou, lições que foram dadas no ano de 1991, 1992 e 1993. E hoje iniciamos aqui também com pré-aula da primeira revistinha, né, e também o primeiro trimestre desse ano de 2024, elaborado pela nossa tão amada editora CPAD, esse material onde vamos falar sobre a doutrina da igreja. Querendo com Deus, por 3 meses estaremos aqui falando sobre eclesiologia, uma matéria de grande importância para nós. E nesse trimestre, a finalidade dessa obra preparada pela nossa editora CPAD é falar sobre o corpo de Cristo, né? A igreja que tem Jesus Cristo como cabeça e salvador desse mesmo corpo. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então, vamos hoje à primeira lição, que foi dada no dia 7 de janeiro do ano corrente, falando sobre a origem da igreja. Texto áureo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Verdade prática: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Esses assuntos, irmãos, da igreja como família de Deus, comprada pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo, serão assuntos que iremos tratar nessa primeira lição de forma pormenorizada, minuciosa. Leitura bíblica em classe. Está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, e também versículo 37 e o versículo 38. Nos diz assim a Escritura Sagrada: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Objetivos da lição: são 3 objetivos. O primeiro, descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história, apresentar a igreja como criação divina e também identificar a igreja como a comunidade dos salvos. Introdução. Uma rápida leitura, quando fazemos uma leitura do Novo Testamento, e observe, irmãos, que quanto mais entendermos o Antigo Testamento, e olha a relevância do Antigo Testamento, quanto mais entender o Antigo Testamento, melhor iremos entender o Novo Testamento. E uma leitura rápida no Novo Testamento já é o suficiente para percebermos, observarmos, ficar claro para nós o que a igreja é de fato, o que ela é, né?
de fato, e também a importância que a igreja tem. Então, nós cristãos, tendo a Bíblia Sagrada como nosso manual, precisamos tomar tempo para debruçar sobre o rolo sagrado, debruçar sobre as sagradas letras, ler, examiná-la, não a galope, as carreiras, mas devagarzinho, com calma, e tomar tempo para meditar sobre as suas verdades, fazendo, irmãos, uma aplicação pessoal e paralelo e atrelado a essa dedicação ao estudo da palavra, vida pia, vida de oração, vida de jejum. A Bíblia, irmãos, ela é a nossa regra de fé e prática, a nossa bússola. Devemos ser norteados, guiados, governados pela palavra de Deus. Então precisamos, irmãos, nós como igreja, como corpo de Cristo, para também entender a nossa origem, a nossa natureza e como devemos atuar nesse mundo, tomar tempo para diariamente estar estudando a palavra do nosso Deus. Então, uma leitura rápida, irmãos, no Novo Testamento, já vai ser o suficiente para percebermos, observarmos o que a igreja é de fato e a importância que essa igreja tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Bom, se para os apóstolos e para os primeiros cristãos, ali do primeiro século, era importante, né, para os apóstolos, os primeiros cristãos, a igreja era importante, imagina o valor que nós devemos dar à igreja. E o valor começa em nós tomarmos tempo, como estamos fazendo agora, para entender onde essa igreja foi elaborada e onde se deu a sua inauguração. Tá? Inauguração, assim como ela era importante para os apóstolos e para os primeiros cristãos, também deve ser de grande relevância para nós hoje, cristãos, que aqui estamos no século 21. Paulo, por exemplo, temos um exemplo dessa relevância da igreja para os apóstolos e para os primeiros cristãos. Ele denominou a igreja de coluna. Isso é absurdo, irmãos. Absurdo no sentido de ser precioso. Ele dava tanta importância, o apóstolo Paulo, à igreja, que ele denominou, quer dizer, ele dá um nome à igreja, ele denomina a igreja de coluna, quer dizer, baluarte e firmeza da verdade. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15. E Pedro vai na mesma toada de Paulo, na mesma pegada, irmãos. Pedro chama a igreja de geração eleita. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. E nesta lição mostraremos, vai ficar claro para nós, cristalino, será descortinado, né, revelado, tirado o véu, que a Bíblia, de fato, revela sobre a igreja de Deus. O que a Bíblia tem a nos revelar? Observe que a Bíblia Sagrada é a revelação especial de Deus para nós. E, através do nosso manual, a Bíblia tem muito a nos trazer clareza, esclarecimento sobre a igreja, e é o que vai acontecer, irmãos. Que material rico é a palavra do nosso Deus para nos dar sabedoria, entendimento e clareza. Veremos que a eclésia, o termo grego, né, que aparece no Novo Testamento, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, está longe de ser tão somente uma associação de pessoas. É uma instituição divina, irmãos. A igreja sempre esteve no coração de Deus.
A igreja não é um plano alternativo, um plano B. 1000 vezes não. A igreja sempre esteve no coração de Deus. Deus, irmãos, ele não pode ser pego de surpresa. O Deus que nos surpreende sempre, ele não pode ser pego de surpresa. Quando os nossos pais, nosso papai Adão, nossa mamãe Eva, deliberadamente vira as costas para Deus e dá ouvido ao diabo e eles pecam contra Deus, Deus não coloca a mão na cabeça e agora o que eu faço? De jeito nenhum, irmãos. Deus é onisciente, ele conhece passado, presente e futuro. Antes que haja uma palavra nos nossos lábios, ele, Deus, tudo conhece. Ele já havia escrito na eternidade, antes da fundação do mundo, um plano, já havia elaborado um plano. Ele, somente ele, o único Deus, um Deus que subsiste em 3 pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe, irmãos, que eles são coexistentes, iguais, co-eternos. Não há hierarquia. E ele, irmãos, já havia elaborado um plano redentor e na plenitude dos tempos, no tempo perfeito, oportuno, ele mesmo coloca esse plano em execução, porque ele é perfeito, precioso e motivado em amor, porque tanto nos amou e nos amou com amor eterno, amou a igreja, amou você, minha irmã, meu irmão, me amou a mim. Ele então executa esse plano. Então nós vamos observar que a igreja, meu irmão, é uma instituição divina, e isso vai ficar claro para nós e será de grande proveito, irmãos, para cada um de nós, os seus servos. Número 1, o povo de Deus na Bíblia e na história. Então, para começarmos, precisamos ir nos escritos veterotestamentários, do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o termo hebraico, aí esse termo hebraico é kahal, usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus. Está fazendo referência aos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Está fazendo referência a Israel. O termo hebraico kahal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus, debaixo do antigo pacto. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia. Então, uma das definições desse termo no hebraico é uma convocação para uma assembleia, fazendo referência aos descendentes dos patriarcas que eu já fiz alusão. Ou o ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, kahal, termo em hebraico, observe que esse termo, irmãos, é a pronúncia, é o som, não se escreve no hebraico da forma que está aqui. Aqui já está a pronúncia, o som que sai das letras, em hebraico. É descrito como o povo reunido, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Também congregação do povo, Juízes, capítulo 20, versículo 2. Também multidão, 1 Samuel 17, versículo 47. Congregação também, 1 Reis, capítulo 8, versículo 22. E segue, irmãos, congregação de Israel, 1 Crônica, capítulo 13, versículo 2. E grande ajuntamento, também, no livro de Neemias, capítulo 5, versículo 7. O termo kahal, que é um termo hebraico, estamos aí falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, e em poucas porções, mas encontramos porções também do idioma aramaico. O termo, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto
com fins culticos, com a finalidade de cultuar a Deus, ou não. Às vezes se reunia também com outras finalidades, mas o termo está fazendo referência aos descendentes dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Já no Novo Testamento, irmãos, olha que coisa interessante, né? Para se entender sobre igreja, o termo eclésia, um termo grego que aparece no Novo Testamento, é necessário, irmãos, ir no início do rolo sagrado, no início das Sagradas Letras, que é o Antigo Testamento, iniciando no primeiro livro, que tem por nome Gênesis, e passa por todo o Antigo Testamento, como o Antigo Testamento sendo uma fundação e o alicerce, e o Novo Testamento, então, a construção, a continuidade desse edifício a partir da fundação e do alicerce. Já no Novo Testamento, dentro dessa sintonia já elencada, aqui enumerada, o termo grego é eclésia, se refere à igreja cristã. Então, irmãos, aqui no Novo Testamento, esse termo grego, nós já vemos uma diferença. Por quê? Porque se kahal, no hebraico, fazia referência aos israelitas, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, já no Novo Testamento, eclésia faz referência à igreja formada por pessoas de várias nacionalidades e também israelita, formada por aqueles que foram regenerados, estão em um processo de santificação, aqueles que atuou neles uma conversão e foram justificados. Então, esse termo eclésia se refere à igreja cristã, composta de pessoas de várias nacionalidades que creem em Cristo de todo o coração. Contudo, no contexto neotestamentário, Novo Testamento, o seu sentido diferirá, vai ser diferente do que lhe é dado no Antigo Testamento, nos escritos veterotestamentários, tanto na forma como na função. Por quê? Vamos colocar aqui uma pergunta, ele vai explicar. Não é apenas uma raça ou uma nação, o que acabamos de aludir. Não está fazendo referência no Novo Testamento, o termo eclésia, tão somente aos descendentes dos patriarcas, tá? Mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 6, Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 28 e Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, sagrado, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus, como, por exemplo, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, e também no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 1. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, não. Mas uma assembleia de crentes regenerados. Já fizemos referência a respeito, que se reúne, são crentes regenerados, convertidos, justificados, que estão no processo de santificação, que tem o fruto, no singular, o fruto do Espírito Santo, crescendo e amadurecendo dentro e sendo manifestado as suas virtudes, as suas características. Então, é uma assembleia de crentes regenerados que se reúne para adorar um único só Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia com um sentido exclusivo. O povo adquirido pelo seu sangue, quando ele menciona a igreja ali em Mateus capítulo 16, versículo 18. Dessa forma, o uso paulino de eclésia, o que nós encontramos nas epístolas de Paulo,
vai designar o quê? Sempre a comunidade dos salvos. Então, irmãos, no Novo Testamento, toda vez que apareceu o termo eclésia, no Novo Testamento, nunca está fazendo referência a tijolo, vergalhão, cimento, e contextualizando lá, né, o primeiro século, indo lá, pedra, betume ou qualquer outro material, né, que havia lá no primeiro século. Não, nunca no Novo Testamento. Sempre faz referência a gente, pessoas, a seres humanos, ao conteúdo que se reúne para adorar um único só Deus, o Deus vivo e todo-poderoso, o eterno, o grande eu sou. Assim vemos Paulo saudando a igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ensinando as igrejas também. Ele traz ali a sua saudação à igreja, né? Logo no início da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, como já mencionamos. Também ensinando as igrejas, ele faz referência ali também, na 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja. Encontramos ali em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, versículo 5, versículo 12, versículo 19, 23, versículo 28, 33, 34 e versículo 35. E dando diretrizes à igreja. Irmãos, observe que nesse contexto em que Paulo está disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja, lá na sua primeira carta, a igreja que estava na cidade de Corinto, era um cenário de magia, um cenário de muita espiritualidade, atuação demoníaca, atuação diabólica. Havia muita mágica ali naquele cenário, ali dentro de Corinto. E mesmo nesse cenário, ele não vai suprimir os dons espirituais dentro da igreja. Ao contrário dele dizer assim, não disse, mas ao contrário dele dizer assim, ó, já que o cenário é esse, irmão, de bruxaria, de mágica, de feitiçaria, vamos ter o cuidado com as manifestações do Espírito de Deus e vamos negá-las, suprimi-las. Nunca, irmãos. 1000 vezes não. Dentro desse cenário, o que ele fez foi corrigir extremos, pessoas que estavam resvalando para excesso. Ele fez dentro desse cenário foi disciplinar a respeito do uso dos dons e não dizer que não poderia manifestar os dons. O que eu estou dizendo com isso? A respeito de dons espirituais, nós precisamos entender como que o apóstolo tratou desse assunto lá no primeiro século. E está bem claro. Ele mesmo diz, irmãos, com muito cuidado, porque nós seres humanos somos dados a resvalar para os extremos, ou para um extremo ou para outro. No final do seu ensinamento a respeito do falar em várias línguas, línguas não aprendida, não estudada, mas dada pelo Espírito de Deus, ele firma lá a doutrina, ele diz, não proibais falar línguas. É doutrina, irmãos, está lá, não tem como passar liquipeio, tá? Está lá, é doutrina, e essa doutrina é para nós. Nós não podemos, irmãos, ser adeptos da teologia do saci, de uma perna só. A Bíblia, há uma simetria na Bíblia, uma conformidade. E nós precisamos entender todo o conselho de Deus, assimilar e compartilhar a verdade de Deus, o todo da sua verdade com o nosso próximo. E a atualidade dos dons espirituais, irmãos, está claro. Paulo, como ele diz aqui, o nosso professor, comentarista aqui desse trimestre, das nossas lições da CPAD,
disciplinando o uso dos dons. Ele tão somente trouxe educação e ordem no meio daquela desordem, daquele cenário que estava acontecendo dentro daquele contexto ali no primeiro século, naquela igreja que estava na cidade de Corinto. Então, na adoração da igreja e dando diretrizes à igreja, encontramos ali normas, doutrina, ensinamentos para a igreja lá do primeiro século e para nós hoje. Quando um sensacionista com o dedo em riste disser que os dons estacaram no primeiro século, pararam lá, ele não está sendo honesto, não está sendo bíblico, está fazendo manobra com o texto, adulterando o texto sagrado. Onde nós entendemos isso, irmãos? Entendemos na atitude do apóstolo Paulo. Ao contrário de suprimir os dons, ele disciplinou o uso dos dons. E os dons ali permaneceram, então, como ferramentas disponíveis à igreja lá do primeiro século e a igreja hoje aqui no século 21, e os dons espirituais estarão disponíveis a nós enquanto a igreja estiver aqui palmilhando essa vereda, nessa curta peregrinação que nós estamos, tendo o objetivo, a cidade cujo arquiteto e construtor é o nosso Deus, a eternidade com o nosso Deus. Na história da igreja também, na história cristã também. Então, o povo de Deus na Bíblia e na história, encontramos aqui então, falamos sobre no Antigo Testamento esse termo, no Novo Testamento, e encontramos também na história cristã, no segmento. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Alguém, uma instituição bem conhecida, vai dizer que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro, né? Quando não tem nenhuma coadunação, coerência com a Bíblia, essa afirmação. A igreja, ela foi edificada sobre a confissão de Pedro. Quando Pedro diz, tu és o Cristo. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está edificada sobre a confissão de Pedro. Qual foi a confissão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja não está edificada sobre Pedro, porque ele é fragmento de pedra, ele é pedrinha pequena. A igreja de Deus está edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo. O próprio Pedro, na sua carta, ele deixa muito claro, irmãos, que a igreja está edificada sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe que a revelação de Deus não é instantânea, ela é progressiva. O que Deus vai dizer através do rolo sagrado, das sagradas letras, ele não diz de uma só vez, ele fala progressivamente. Sobre esse mesmo assunto de onde a igreja está edificada, o apóstolo Pedro, em uma das suas cartas lá na frente, ele vai corroborar que a igreja está edificada sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evidentemente, a tradição protestante rejeita calcada biblicamente, né? Esse conceito. Que conceito? De que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro, né? E pelos bispos em comunhão com ele. A igreja, evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Não existe nenhuma base, fundamentação bíblica para essa sucessão de Pedro. E rejeita a tradição protestante
porque, como eu já falei, não existe respaldo bíblico. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso, mais acertado a respeito do que uma igreja é de fato, e é o que nós vamos estudar aqui, irmãos. Preciosidade, o que realmente uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Nós observamos que o batismo nas águas, irmãos, ele vem após uma profissão de fé. Então, o batismo nas águas é um simbolismo público, é uma confissão pública do crente, daquele cristão que já foi regenerado, está no processo de santificação, já foi justificado, declarado justo, já teve a justiça de Cristo imputada a ele, já passou pela conversão e agora ele vai fazer uma confissão pública através do simbolismo do batismo nas águas, que é de extrema importância, mas é um simbolismo de algo que já aconteceu no cristão, tá? Nós não batizamos ímpios, incrédulos, nós batizamos cristãos que nasceram de novo. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, cada um de nós, como membro desse corpo, desempenhamos o nosso papel, a nossa função. Cumprimos papéis diferentes, porém de importância também. Deus tem disponibilizado para nós as ferramentas para nós, então, exercermos a nossa missão aqui nesse mundo, nessa esfera. E o corpo fala de unidade, de algo orgânico, algo vivo. O sangue que passa pelo cérebro, ele desce pelos braços, pelo o coração, e desce pelas pernas, pelos pés e volta. Então, como corpo, a igreja é um organismo vivo, a habitação de Deus através do Espírito Santo. Nós, como corpo de Cristo, tendo Cristo como o cabeça e salvador desse mesmo corpo que é a igreja, somos a habitação do Espírito de Deus, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito de Deus, ele reside em nós, ele não nos visita. Ele fez de nós casa, tenda, tabernáculo, santuário, morada em cada um de nós. Então, somos a habitação de Deus através do Espírito Santo. É um privilégio? Sim, é um privilégio. Deus habita em nós. E também deve nos trazer um senso de responsabilidade, de temor, reverência, amor e gratidão ao nosso Deus. Observe, irmãos, que a base do nosso relacionamento com o nosso Deus não é o medo, é o amor. E o amor, ele expulsa para longe todo medo. Nós nos relacionamos com o nosso Deus tendo por base o amor, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão escritos no céu. Efésios capítulo 1, versículo 22, versículo 23, Efésios capítulo 2, versículo 22 e Hebreus capítulo 12, versículo 23. Então, irmãos, nós somos nomeados para a grande comissão. Como eu já falei, Deus tem nos provido das ferramentas, estão disponíveis a nós. O batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, os dons espirituais, nós temos as ferramentas para cumprir a grande comissão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Evangelho são boas novas, a boa notícia de salvação, o plano de salvação a todos moradores da face da terra.
deve ser o nosso escopo, o nosso alvo, e nós, irmãos, não podemos abrir mão da nossa missão. Se nós aqui não pregarmos o Evangelho, estamos aqui fazendo turismo. Precisamos cumprir, irmãos, o que Deus espera de nós, e Ele nos nomeou a cumprir a grande comissão e de fazer discípulos. O fazer discípulo, irmãos, é fazer discípulo para que esses discípulos busquem diretamente na fonte, onde nós, ministros do Evangelho, pela graça de Deus, escravos do Evangelho, servos do Evangelho, pela graça de Deus, nós vamos direto à fonte, e a fonte é Jesus Cristo, e eu tenho apontado para Ele nessa pré-aula. E no discipulado nós precisamos, irmão, formar pessoas que vá diretamente à fonte, porque só existe um mediador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesse sentido, todos os cristãos têm acesso imediato ao Santo dos Santos por intermédio do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, exerce um sacerdócio eterno, duradouro e contínuo. O desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história cristã. Foi o que nós aqui acabamos de observar. E 2, irmãos, a igreja como criação divina. A igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, isso aqui é maravilhoso. A igreja estava no coração de Deus, irmãos. Nunca, 1000 vezes não, foi um plano B. Sempre esteve no coração de Deus, do Deus que não pode ser pego de surpresa. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada, elaborada por quem? Por Ele mesmo, por Deus. Em sua essência, ela é um projeto divino. É interessante que o homem cai e mesmo antes de Deus punir o pecado dos nossos pais, lançando eles para fora do jardim e provendo meios deles não retornarem para o jardim e tomarem da árvore da vida, antes mesmo, irmãos, da punição de Deus ao nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva, no capítulo 3, no versículo 15, ainda dentro do jardim, Deus revela um plano que foi escrito por Ele mesmo, por Deus, na eternidade, irmãos. Um plano que Ele já havia elaborado. E esse plano era o plano de vir resgatar a sua própria igreja. O que você está dizendo com isso, irmão Luciano? A igreja sempre esteve no coração de Deus, desde a eternidade. Lá estava ela, foi elaborada por Ele, idealizada pelo próprio Deus. Em sua essência, ela é um projeto divino, irmãos. Como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Fomos eleitos, escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Nós entendemos, nós da Assembleia de Deus, que temos as nossas doutrinas fundamentadas na escola do holandês Jacob Arminio, que a eleição é condicional. Aqueles que Deus viu de antemão, através da sua presciência, que iriam crer nele, a estes Deus, então, predestinou a salvação. Ele predeterminou a vida eterna. Não existe nenhum mérito em nós, irmãos, tá? Como a escola, né, dos nossos amigos calvinistas, às vezes querem falar sobre nós, que existe aí nessa doutrina da eleição condicional, aqueles creem é a eleição incondicional,
que nós passamos a ter algum mérito na salvação. Nenhum mérito. Deus, ele vê de antemão, através da sua presciência, aqueles que iriam crer nele. Não existe mérito nenhum, irmãos, na salvação. O mérito é todo daquele que elaborou a salvação e pôs na plenitude dos tempos da salvação em execução. Por que não existe mérito? Porque a fé não é gerada em nós mesmos, seres humanos. A fé não é produzida, formatada por nós mesmos, seres humanos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do nosso Deus. Então, a fé vem de Deus. Não temos mérito em ter fé. E Deus, então, ele viu de antemão aqueles que iriam crer. E nós cremos porque a fé que brotou em nosso coração veio da parte do próprio Deus, quando nós estávamos mortos em delitos e pecado, e recebemos vida da parte do Espírito de Deus. E só dessa maneira, nós que cremos que a graça de Deus pode ser resistida, nós não resistimos à graça de Deus e viemos para Cristo. Cristo, fomos atraídos até Ele. Não existe, irmão, fundamentação nessa acusação em que nós, arminianos, ensinamos que existe algum mérito nosso da parte humana na salvação, porque não é verdade. Então, o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4, está claro, como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. E devemos permanecer em Cristo até o final, para estarmos onde Cristo está, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Efésios capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 6. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Estava oculto e no tempo de Deus, no tempo pertinente, oportuno, foi revelado. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. Ela já havia sido elaborada na mente de Deus, no coração de Deus. Porém, foi manifesto no tempo dele, revelado no tempo dele. E na igreja, irmãos, há uma preciosidade. Que preciosidade? Que eu já fiz referência anteriormente. Reitero, para uma fixação. Na igreja, irmãos, através de crermos em Cristo de todo o coração, a igreja, o corpo de Cristo, é formado de pessoas, irmãos, de várias nacionalidades e também descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. Isso é, irmãos, algo de mexer conosco, porque quem pensaria num plano assim, irmãos, de unir pessoas de várias nacionalidades na face dessa terra? Em Cristo isso é possível. E a igreja é composta de pessoas de várias nacionalidades, pessoas também brancas, pardas, negras, pessoas ricas com vida financeira abastada, pessoas classe média, pessoas pobres, e isso é precioso, irmãos. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. O homem, irmãos, cai quando o nosso papai Adão peca e a nossa mamãe Eva. Toda a humanidade herda do seu pecado, tem a sua culpa imputada. Essa doutrina é ensinada pela nossa amada escola arminiana, porque não somos pelagianos. Pelágio vai contra essa doutrina, mas nós não somos pelagianos, nós somos arminianos.
E essa doutrina da imputação do pecado está de acordo, em coadunação, coerência com a nossa escola arminiana. O homem cai, nós, a humanidade, depois de Gênesis capítulo 3, toda a humanidade herda do pecado dos nossos pais, tem a culpa dele imputada, e Deus, através do seu grande amor, fez com que seu grande amor provesse um plano para salvar o homem caído. O que Deus faz? O homem agora está morto em seus delitos e pecado, toda a humanidade. Ele faz um anúncio em Gênesis capítulo 3, versículo 15, de que da semente da mulher ele enviaria um remidor, um salvador, um resgatador, um substituto, um representante. Assim como o primeiro Adão foi representante, cabeça federal da humanidade, quando ele cai, nós caímos com ele, também Deus envia o segundo ou último Adão, que em tudo foi tentado, mas nunca houve engano nos seus lábios. Era o Cordeirinho Santo, sem ruga, sem mancha, sem mácula, perfeito. E esse segundo Adão, o último Adão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como nós herdamos o pecado do primeiro Adão, tivemos a sua culpa imputada, o último Adão, como diz lá no Novo Testamento, fazendo referência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma sobre ele os nossos pecados, são imputados a ele. E ele recebe a paga lá naquela cruz, no Gólgota, naquela pequena colina. Ele recebe o peso da justiça de Deus que os nossos pecados mereciam. E lá ele toma todo o cálice da ira de Deus sem deixar cair uma gota sequer. Então ele quita o segundo Adão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quita, faz expiação, quita os nossos pecados, a nossa dívida com Deus Pai, cancela a nossa dívida, torna Deus favorável a nós. Nós que éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos filhos de Deus, nós que estávamos longe de Deus agora, pela obra vicária de Cristo, porque Ele deu a vida em lugar de outrem, em seu lugar, minha irmã, meu irmão, em meu lugar. Agora nós estamos perto de Deus e andamos com Deus como Enoque, como Noé andaram com Deus, e desfrutamos de intimidade, comunhão com Deus, a mesma comunhão que o nosso papai Adão, nossa mamãe Eva, desfrutou antes da queda. Então o amor de Deus fez com que ele mesmo, boa teologia, irmãos, não é antropocêntrica, não tem o homem no centro, não começa com o homem. Boa teologia é teocêntrica, Deus no centro, começa em Deus, mas Deus fez alguma coisa, Ele toma uma atitude, e ai de você e de mim, minha irmã, meu irmão, nós, a igreja, se Ele não tivesse tomado uma atitude. O nosso papai Adão e nossa mamãe Eva, depois da queda, não buscaram a Deus, eles fugiram de Deus e estavam escondidos entre árvores. Hoje a humanidade, no século 21, está no mesmo lugar, está morta em delitos e pecado, como diz Efésios capítulo 2, e não há como passar liquipeio em Efésios capítulo 2. E a humanidade está escondida entre árvores. Para que essa humanidade venha para Cristo, é necessário que o Espírito Santo faça uma grande obra dentro desse ser humano morto espiritualmente. É necessário que o próprio Deus lhe dê vida para que então esse homem possa vir para Deus. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano de salvar o homem caído. Assim Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. A igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos, no tempo oportuno, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei, embaixo da lei, cumpriu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo toda a exigência da lei, o que nenhum homem foi capaz de fazer. Ele cumpriu. E dessa forma Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? E nós vamos responder. Primeira pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? E a segunda: quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecoste. Foi ali que ela realmente se estabeleceu e passou a existir aqui, né? A sua inauguração, nesse sentido. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Não. Mas quando ela é citada, em Mateus, fala de uma existência, mas como um evento futuro. Mateus capítulo 16, versículo 18. Como evento futuro, Jesus diz: edificarei, futuro, a minha igreja. E nós vamos aqui aprender, e é fantástico, é doutrina bíblica, irmão. Isso não muda nunca. Embora a boa doutrina promova bons costumes, os costumes mudam, mas boa doutrina não muda nunca. Que maravilha. A igreja no Pentecoste, depois do Pentecoste, Lucas destaca que todos os dias, depois daquela festa ali chamada festa do Pentecoste, ou festa da colheita, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Observe que quem atua no acrescentar a igreja todo dia é o próprio Deus. Ele é quem faz essa obra. Ele é quem resgata, ele é quem salva. Nós pregamos o evangelho, proclamamos a boa notícia, mas quem convence é o Espírito de Deus. E nós observamos na igreja do primeiro século qualidade e quantidade. E aí nós precisamos ter a igreja do primeiro século como um padrão referencial, porque é possível, irmãos, ter hoje quantidade e também qualidade. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração de Deus, como já falamos várias vezes, e na mente de Deus, se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecoste, após a ressurreição de Jesus. O Pentecoste ali, aquele dia dessa festa que eu já mencionei, aconteceu 40 dias depois, 50 dias depois da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. 40 dias depois do Jesus ressurreto, do nosso Emanuel, Deus conosco, ressurgir dentre os mortos, 40 dias depois de ele ressurgir dentre os mortos, acontece ali a ascensão, a sua ascensão, quando ele, no Monte das Oliveiras, é assunto ao céu. 10 dias depois da sua ascensão, acontece então a inauguração da igreja. Acontece então o derramar a descida do Espírito Santo. Então, 40 dias depois da ressurreição, Jesus é assunto ao céu. E 10 dias depois da ressurreição, isso é, 10 dias depois da sua ascensão, isto é, 50 dias depois da sua ressurreição, ele então derrama o Espírito Santo. É derramado no Pentecoste após a ressurreição de Jesus. A igreja como comunidade dos salvos. A igreja como comunidade dos salvos. Regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecoste, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados.
Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. Então, uma pessoa ingressa na igreja através da conversão, do novo nascimento também, que é a regeneração. Nesse momento que a pessoa nasce de novo, depois de ouvir a pregação do Evangelho, crê e se arrepende, nesse momento passa a fazer parte do corpo de Cristo. Porque nesse momento acontece o que nós chamamos de um batismo no corpo de Cristo, quando a pessoa é inserida ao corpo de Cristo. O batismo nas águas já vai fazer com que essa pessoa ingresse, pelo menos na formalidade, de forma mais formal, na igreja, né? Na nossa igreja. Mas ser inserido no corpo de Cristo acontece quando nós nascemos de novo. É o que nós falamos do primeiro batismo ali, se referindo depois à dotação de poder, que é quando somos batizados no corpo, inserido ao corpo de Cristo. Claro que nós aqui não estamos falando ainda da dotação de poder para o testemunho, o batismo com o Espírito Santo, a evidência inicial de falar em línguas, o que vamos falar um pouco mais adiante. Então, com essas palavras do apóstolo Pedro, estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja. Ou seja, por meio do arrependimento, faz parte do corpo de Cristo e do batismo nas águas. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas, que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, não é como num clube. É o que ele está dizendo, né? Que chegamos lá no clube e nos associamos. Não. O ingresso à igreja é pela conversão, que nós já falamos. Uma pessoa ingressa na igreja não é como num clube, associado a um clube, mas é através da conversão, o que se dá na regeneração, que é o novo nascimento, o ato do novo nascimento. A pessoa, na conversão, dá uma volta completa, vira completamente as costas para o mundo e se volta completamente para Deus. Nesse momento do novo nascimento, da conversão, é onde se dá, então, o início, o processo de santificação, que vai durar por toda a nossa peregrinação. É exatamente esse o sentido da palavra grega, metanoio, traduzida aqui por arrependimento, significa uma mudança de mente completa, conversão, uma volta completa. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, estavam nas trevas e foram resgatados das trevas para a luz do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, observe, irmãos, que a pessoa estava a caminho da condenação eterna, o que nós temos falado em algumas outras pré-aulas da nossa amada editora Betel. O ser humano hoje está caminhando para juízo, condenação e inferno. E só Jesus pode mudar essa trajetória. Quando nós cremos nele de todo o coração, ao contrário de caminharmos para juízo, condenação e inferno, caminhamos para os braços daquele que proveu a eterna salvação para nós. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que graças ao Evangelho, onde começa, irmãos, isso é precioso, irmão. Que doutrina consistente, irmão. Preciosidade. Onde começa? Graças ao Evangelho, a boa nova de salvação, o plano de salvação bem comunicado, anunciado, tiveram, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Começa no Evangelho. Selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Pentecostes acontece 50 dias depois
da ressurreição de Jesus e 10 dias depois da sua ascensão, o que se dá ali no Monte das Oliveiras. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. Esse batismo no corpo de Cristo é quando somos inseridos ao corpo de Cristo. É isso que ele está falando. A igreja, então, passamos a fazer parte dela nesse momento. O Espírito Santo, quando nós cremos em Cristo de todo o coração, adentra em nós e passa a residir no cristão. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta, quando ele diz: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Aqui, irmãos, ainda não está falando sobre o que o nosso amado Lloyd Jones diz sobre a segunda bênção, que é o revestimento de poder, a dotação de poder para testemunhar. Ainda não é. Aqui está falando do batismo no corpo de Cristo, ser inserido ao corpo de Cristo. Todo cristão tem o Espírito de Deus. E o que todo cristão que foi regenerado, está no processo de santificação, foi justificado, passou pela conversão, precisa buscar é a dotação de poder, o batismo no Espírito Santo, que tem por evidência inicial o falar em línguas. É o que passamos a falar nesse momento. O batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrepender, ele também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui nesse momento, em Atos capítulo 2, versículo 38, está fazendo alusão, agora sim, à dotação de poder. O batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. Observe, irmãos, que essa realidade não acontece só em Atos capítulo 2. Acontece em Atos capítulo 8, quando Filipe desce ali na cidade de Samaria, pregando o evangelho, que os apóstolos vão até lá. Acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dentro da casa de Cornélio, não havia pessoas de várias nacionalidades ali, havia Cornélio e a família dele, e acontece ali em Atos capítulo 10, e também acontece em Atos capítulo 19, quando Paulo vai até Éfeso, e lá havia alguns irmãos nossos, cristãos, que só conheciam o batismo de João, o batismo nas águas, e ali acontece também a dotação de poder, o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. E para entender essa verdade, nós precisamos examinar dentro do contexto os textos que eu acabei de elencar, acabei de enumerar. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Um batismo de capacitação. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, que aí sim é o ser inserido ao corpo de Cristo, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, né? No início, quando cremos, formando a igreja. Como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selado pelo Espírito. Conclusão. Nesta lição, vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo se deu no primeiro dia da semana, depois de ele passar 3 dias morto, 3 dias bíblicos. Não foi um período de 72 horas, porque ele passa uma parte da sexta-feira, o sábado começava naquele pôr do sol, ele passa todo o sábado e passa uma parte do domingo, e no domingo de manhã, ele então, primeiro dia da semana, ressurge dentre os mortos. Então, não foi um período de 72 horas morto, foi menos, mas passou
3 dias bíblico, como diz a Escritura, morto, e no domingo pela manhã, no dia do Senhor, ressurgiu dentre os mortos. Ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem, irmãos. Ficou claro nessa primeira lição desse trimestre. Claro que, irmão Luciano, que a igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, irmãos. 1000 vezes não. Nem tampouco está fundada sobre teses humanas. Também não. Está claro, irmãos, no conteúdo que acabamos de ponderar, de pensar. O seu fundamento é Cristo. Está fundamentado na confissão de Pedro. Qual foi a confissão de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Devemos ser norteados, governados, guiados por Ele. Por isso é um grande privilégio fazer parte da igreja e do corpo de Cristo. Meus irmãos, chegamos aqui ao término dessa primeira pré-aula. Querendo o bom Deus, na próxima pré-aula estaremos falando sobre a lição de número 2, que foi dada no dia 14 de janeiro do ano corrente, onde falaremos sobre as imagens bíblicas da igreja. Que Deus vos abençoe. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos a Tua pessoa bendita. Obrigado, meu Deus, por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Oh, meu Deus, somos completamente dependentes de Ti, da Tua ajuda, da Tua orientação. Continue conosco, ó Deus. Pai Santo, ungindo o meu cérebro, Pai, meu entendimento, meus sentimentos, minhas emoções, no que concerne a Tua palavra. Fere o meu coração, ó Pai, para que eu possa, ó Pai, uma vez ferido, ó Pai, pela Tua palavra, compartilhar com aqueles que nos ouvem. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Obrigado, ó Pai, por sermos a Tua igreja aqui na face da terra. Nos dê poder, Senhor, poder do céu, para poder testemunhar da verdade da Tua palavra, do Teu evangelho. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Assim oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus.